Oi, gente, tô arrumando a câmera aqui do YouTube. Parece que deu. O YouTube só tirou meus olhos, minha cabeça, tá tudo certo. Ai, gente, muito bom. DDS de hoje, Dose de Sabedoria Diária, número 30. Estamos chegando à reta final dos 31, nos quais eu me comprometi. E eu penso em vir aqui com as chaves da sabedoria, que são mais ou menos umas 40 chaves. Terminando essa série aqui, nós vamos para as 40 chaves. Você quer ficar rico? Você quer ficar rica? Você quer ser feliz? Você quer ter sabedoria, prosperidade e riqueza? Então, eu estou preparando, provavelmente, quase certo, que eu vou trazer as 40 chaves que eu aprendi com Pablo Massal. Então, nós vamos começar a partir de depois de amanhã, né? Porque depois que eu terminar essa série, eu gostaria de poder fazer mais de um vídeo diário. Inclusive, eu preciso fazer uma série sobre marketing digital, que eu ainda não sei se eu vou fazer nesse canal, se fazer num outro canal, porque são coisas que eu aprendo e a gente precisa, tudo que a gente aprende, pôr para fora, né? Então, tá tudo aqui na minha cabeçona e eu preciso, então, ensinar, passar, como fala, compartilhar com vocês aquilo que eu investi anos aprendendo e coisas que eu estou aprendendo agora e que eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas eu preciso deixar isso no ar, deixar para vocês, que é uma coisa que nós todos devemos fazer, é compartilhar os nossos ensinamentos, nossos aprendizados. Gente, e nesse momento é a tua hora de compartilhar, é você compartilhar a live com mais pessoas. E também, se você gosta do meu conteúdo, você dá um like aí no sininho aí do YouTube, né? E me acompanha nas redes sociais, porque quando eu não posto numa, eu posto na outra, eu posto nas duas juntas. E é isso. Vamos então à nossa dose de sabedoria diária de hoje, modelando o rei Salomão. Não sei se vocês sabem, talvez sim, talvez não, foi o homem mais rico do mundo e que até hoje é modelado por os grandes players do mundo, seja do marketing digital, seja das igrejas, seja o mundo empresarial. Então, aquelas pessoas que mais se desenvolvem, mais têm resultados, elas estudaram ou estudam Salomão. Até mesmo o homem mais rico da Babilônia também estudou Salomão. Então, é um ensinamento de mais de 3.000 anos que já passaram por milhares de pessoas fazendo modelagem de Salomão. Então, claro que tem os momentos deles, momentos difíceis, mesmo porque ele era um humano, mas ele nos deixa grande sabedoria. E Provérbios é um livro de sabedoria. Então, vamos tomar uma águazinha. Muito bom. Aqui, o Provérbios 30, ele fala o seguinte: palavras proféticas do sábio Agur. Agur, eu nunca estudei sobre, mas é um sábio da época aí do Salomão, até anterior a ele, porque ele escreveu esse Provérbios falando do sábio Agur. Deveria ser um conselheiro dele. Então vamos lá, vamos ver o que o Agur falava então, o que Salomão tem para nos dizer sobre o sábio Agur. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. O Agur é filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fadiguei-me, quando você tem fadiga, quando você fica na terrinha, a gente fala aperreado, o agoniado, o inquieto, então é fadiguei-me. Ó meu Deus, exausto estou. Então, sabe quando você está cansado, você está exausto, porque
Existe aquele cansaço físico que ele é mais tolerável ao humano do que o cansaço mental. O cansaço mental nos deixa exausto. Normalmente, quando você fica incrédulo, começa a perder a crença. Então, vamos ver o que o Salomão nos fala de Agur. Porquanto estou demasiadamente tolo para ser homem. Não tenho a inteligência humana. Então, ele estava realmente... Sabe aquele processo que eu acredito que a maioria do ser humano, a maioria de nós, em um momento ou outro, ficou em dúvida? Eu sou muito bobo, eu sou muito tolo, eu sou muito besta, eu não estou conseguindo aprender, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou na Terra, qual o sentido da vida? Então, nesse momento aqui, o Agur estava nesse dilema. Versículo 3: Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Então, ele diz, eu não sei, a sabedoria é para o homem, eu não aprendi. Eu também não sou um santo. E agora? Versículo 4. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Ele realmente estava com problema de existência. Quem foi aos céus e voltou? Quem morreu e voltou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Ele se perguntava. Como? Quem tem esse poder de reunir o poder dos ventos nas mãos? Quem represa as águas? Ou seja, quem consegue segurar as águas do mar numa túnica? Quem consegue represar as águas do mar numa túnica? Túnica é aquele negócio que usa na cabeça. Quem determinou todos os limites da Terra? Ou seja, ele estava realmente nesse processo de existência. Quem é Deus? Quem fez isso? O que estou fazendo aqui? Estava bem assim. Conta para mim, você aí que está me ouvindo. Você já teve esse processo, essa coisa de, meu Deus, quem eu sou? Por que a Terra? Quem fez tudo isso? Você já se perguntou isso? Me conta aqui nos comentários. Qual o seu nome e o nome do seu filho? Então, quem foi que fez isso? Tem filho? Qual é o nome do seu filho? Porque aqui, foi antes de Jesus, essa escrita, né? Responde-me, se é o que sabes. Então, ele estava perguntando a Deus, clamando na verdade, parecia que ele não sabia exatamente ainda quem era Deus, mas estava clamando ao ser maior. Quem construiu tudo isso? O que faço aqui? Versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem confia totalmente. Aqui já são palavras de Salomão, né? Não acrescentes nada às suas palavras, jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Então, aqui o Salomão está nos mostrando, o Agur, ele está nos mostrando o quê? Princípios, que princípios são imutáveis. Nós podemos mudar a palavra, a palavra de cidade em cidade, de país em país, no entanto, o sentido é o mesmo. O resultado, o significado é o mesmo. Versículo 7. Duas bênçãos peço a ti, que me des. Duas bênçãos peço a ti que me des. Não mas negues, antes que eu morra. Ele estava assim, duas bênçãos eu peço a ti, não mais negues antes que eu morra. Então ele achava que Deus negava para ele, né? Deus não nega nada para ninguém, não. Às vezes é o modo como nós pedimos. Quando nós estamos desesperados, se agirmos corretamente, pedir do jeito certo, nós seremos atendidos. Se não pedir do jeito certo, não tem como acessar a energia de Deus, então, portanto, será atendido.
Deixa eu ver aqui. Versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Então, aqui ele pedia o quê? Ele não queria muito dinheiro, muitas riquezas, porque ele tinha medo de ser corrompido. Mas também não queria estar na extrema pobreza, porque poderia usar de recursos estranhos à vontade de Deus para sobreviver. Então, isso se percebe uma coisa tão antiga e tão recente, que muitas pessoas se desesperam e fazem muita coisa errada por medo de ficar com fome. Dizem que tem a ver com o nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, quer dizer, é o nosso sistema de defesa. Ele é muito bom para nós porque ele nos mantém vivos. Ele que cuida do nosso coração, de todos os órgãos do nosso corpo, ele que faz funcionar. Mas é esse sisteminha que tem medo da morte. Que ele acha, por exemplo, que a gente tem um problema, por exemplo, você está desempregado, ele acha que começa a te contar um montão de histórias que você vai passar fome e um monte de coisa. E ao mesmo tempo, ele te defende. Então, a função dele é defesa e fuga. E nós temos o nosso cérebro mais o desenvolvido, que é o neocórtex, o córtex, que ele nos faz o quê? É o que nós usamos a razão, isso é certo, isso é errado. E aí, esse sábio, ele estava dizendo o quê? Por favor, Deus, me proteja. Eu não quero isso. Então, provavelmente, é certo que ele conhecia a própria consciência dele. Então, ele tinha medo de ficar muito rico e ser corrompido, e muito pobre a ponto de agir de maneira errada e pegar coisas que não deveria. Então, é muito interessante isso aqui, porque ele nos traz essa reflexão de conhecimento. Por isso que nós devemos nos conhecer e nos programar, porque esse cérebro mais antigo, ele é reprogramável. Então, você pode, sim, ir cuidando dele para que ele tenha as reações rápidas, mas do jeito certo. Para isso, você precisa aprender princípios, porque aí você não entra nessas situações. Então, ele diz aqui, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu imaginar que não preciso do Senhor. Ou seja, a pessoa que fica, como fala, ela ficou avarenta, então ele tinha medo de ficar muito rico e achar que ele era o dono da terra e achar que ele poderia mais do que Deus. É isso que ele está nos dizendo. Ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome. Oh, meu Deus. Então, é um pedido de é uma lamentação, é uma conversa com Deus, porque ele tinha medo em relação a isso. Porque o que acontece é o seguinte, nós humanos, dependendo do que nós temos dentro de nós, tem pessoas que acham que ser rico é ruim, é errado. Depende, porque o dinheiro, ele faz com que nós ampliamos aquilo que nós somos de verdade. Então, se você é uma pessoa avarenta, uma pessoa orgulhosa, quando você tem dinheiro, você joga na cara de todo mundo, você quer ser mais do que todo mundo, até mais do que Deus. Se você é uma pessoa simples, caridosa e que gosta de desenvolver projetos, que gosta de gerar emprego, você vai fazer o que com mais dinheiro, mais recurso, você vai gerar mais emprego, você vai trazer mais pessoas, fazer mais pessoas subirem junto com você. Então, o dinheiro, ele só amplia o que nós somos. E quando nós entendemos
que temos que aprender, a gente tem que trabalhar isso em nós, o que adotando os princípios para a nossa vida. Versículo 10. Não calunies o servo diante do seu patrão. O servo é um trabalhador, digamos, o funcionário. Não falar mal do funcionário diante do patrão. Por que você não pode fazer isso? Porque ali é o patrão dele. Se você tem alguma coisa, acha que alguma coisa o seu colega de trabalho não está agindo corretamente, você pode conversar com ele, ou se ele está errando, conversa com ele separadamente. Não fala diante do patrão, porque a pessoa pode ter um problema. Aí ele diz aqui, ó, não calunize o servo diante do seu patrão. Ele te amaldiçoará e serás castigado. Então, ele te amaldiçoará. Ué, mas que poder o seu colega de trabalho tem? Que poder esse servo tem que ele pode te amaldiçoar? Gente, nós humanos temos um poder extraordinário. Quando nós falamos com muita emoção, quando a gente julga outras pessoas, se você amaldiçoar outra pessoa, por exemplo, você está no trânsito, um cara te fechou, você xinga ele, você, do fundo do seu coração, com muita raiva, que a energia é que causa isso, e você diz, tomara que você bate o carro. É possível que essa pessoa, se ela estiver na mesma energia com você, se ela estiver numa vibração baixa, e aquilo que você falou, embora você nem conheça a pessoa, ela pode bater o carro depois. Você nem sabe, não vai saber o que aconteceu na vida dela, mas você, como diz, você amaldiçoou, ou seja, você espraguejou aquela pessoa. E a gente tem esse poder. E se a pessoa estiver na mesma energia, ela capta. E o que acontece? No mundo espiritual, isso volta para você. Você não viu, você não sabe, você falou e aconteceu. Então, o que ele está dizendo aqui? Não calunies teu servo diante do patrão, porque ele vai ficar sabendo, o servo vai ficar sabendo e vai te amaldiçoar. E aí você vai ser castigado, e ele também, porque ele te amaldiçoou. Então, o que nós devemos fazer? Aprender os princípios para que nós nos movimentemos e aprendemos a usar o nosso poder ao nosso favor e a favor do crescimento das pessoas. Por quê? Se você está numa situação difícil hoje, você está tendo exatamente o que é necessário para você aprender, porque foi você que atraiu isso, porque a gente tem esse poder. E nós aprendemos a vida toda só ter medo, fazer coisa errada, ter pensamentos errôneos. O que é um pensamento errôneo? É você amaldiçoar outra pessoa, é você pensar que você também não pode. Quando você pensa que não pode, disse Einstein, né? Você realmente não pode. De onde ele tirou isso? Esses caras antigos e os atuais estudam a Bíblia, estudam o nosso manual de vida. Então, é isso que estava falando. Versículo 11. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Então, pai e mãe são os primeiros que nós devemos abençoar, porque eles, independente deles terem nos criado, eles já fizeram uma tarefa, que foi nos pôr no mundo. Eu sei que tem pessoas que têm problemas com os pais, alguns problemas ali da criação, outros os pais não assumiram, mas isso é um problema deles com Deus. Deus deu um presente para eles e eles recusaram. Problema deles. Mas você já está na Terra. O espírito deles já permitiram que você nasceu. Então, você já deve agradecer por isso. E Deus, como Ele é o teu pai, arrumou outros pais para você, outras pessoas cuidaram de você, se esse foi o seu caso. E se os seus pais erraram com você, e ainda assim, aí e te criaram do jeito deles, eles deram o que eles tinham. Agradeça por isso, abençoe a vida deles e se liberte para a sua vida, para a sua felicidade, para a sua prosperidade. Isso é dose de sabedoria diária. Então, gente, a gente precisa dessa dose de sabedoria diária. Eu sei que nós estamos terminando os provérbios falado e explicado por mim,
da forma como eu tenho entendido, mas isso deve ser o objetivo dessa série, é que você comece a estudar provérbios, não é ler. Eu vou ler todos e acabou, como um livrinho que a gente leu lá, um livro de história. Não, é para estudar, é para internalizar no seu interior, no seu subconsciente, para que você se movimente de maneira livre, tendo esses princípios como base. Versículo 12. A quem se considere puro e não se leva... Não, eu li errado, calma aí. A quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Então, quando nós erramos e nós não entendemos que erramos, a gente corre nesse erro aqui de se considerar puro, se considerar o melhor. E aí não se lava, ou seja, não ressignifica, não se perdoa e não perdoa os outros. E aí continua com a sua alma suja. E isso é ruim, porque atrapalha no teu dia a dia de hoje. Versículo 13. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Então, são pessoas arrogantes. Há pessoas assim. E essa pessoa, ela precisa, então, começar a enxergar quem ela realmente é. Imagem e semelhança do Criador. Existe um Deus que criou os céus e a terra e você, e nós precisamos aprender com ele. Versículo 14. A quem ostente dentes com espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados dessa terra e os pobres da humanidade. Então, de novo, são pessoas que estão... Ele fala de faca, de dentes, de mandíbula, de pessoas que querem te morder. Não é morder no sentido... Isso é uma metáfora. Não é morder no sentido real. É que querem tirar proveito da tua vida. Ela se sente mais poderosa, ela se sente mais sábia do que você. E aí elas começam a armar armadilha para a gente. E quem nunca caiu numa armadilha, às vezes, de comprar uma coisa que não funcionava, que te venderam de um modo errado? Essas são as pessoas que estão sempre... acham que sabe tudo e que passa os outros para trás. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente essas pessoas existem, e felizmente nós temos a lei da natureza, que é a lei de Deus, dos princípios, que essas pessoas têm problemas, mas nem sempre elas conseguem enxergar esses problemas, que é o que nós falamos aqui no versículo 12, que ela está cheia, ela não se lava, ou seja, ela não faz oração, ela não confia em Deus, não confia em ninguém, e vai que vai. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, que se chama Midá e Midá. Então, a sanguessuga são pessoas que falam me dá, e me dá, e me dá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram. É o bastante. Então, são pessoas, a sanguessuga está falando de pessoas, gente que só fala, venha a nós, venha a nós. Só me dá, e me dá, e me dá. Isso é o sanguessuga. E o que acontece? Por que essas pessoas não crescem? Porque a lei da natureza, os princípios são plantar e colher. E elas até colhem. Elas colhem o errado, porque elas estão sempre precisando de me dá, me dá. Então, é muito mais benéfico para você, muito mais... Você é uma pessoa próspera quando você dá mais do que você recebe. Recebe no mundo material, a gente vendo, porque para Deus, não. Quanto mais nós nos doamos, quanto mais a gente dá para as pessoas, não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de tempo, que é a tua moeda mais preciosa, estou falando de ensinamento. Nesse momento, por exemplo, eu estou me doando para você. Eu tirei mais de 1 hora do meu dia para fazer uma doação.
Ou seja, para trazer aquilo que eu aprendi. Isso, por que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, eu estou te ensinando uma coisa e estou aprendendo vezes mais. Porque uma das técnicas, inclusive, de aprendizado, é você ensinar aquilo que você está aprendendo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E aprender significa também aplicar na tua vida, porque não adianta você aprender uma coisa e não aplicar, precisa aplicar, tá? Então, a sanguessuga fica só no me dá, me dá, me dá. E o só me dá, ela vai ter problema, porque ela só tá, como fala? Aproveitando, só tá sugando. Agora eu estava pensando aqui, nossa, eu estudei tanto na minha vida, eu acho que eu fui sanguessuga por um tempo aí, né? Porque eu só estava absorvendo, mas tudo bem, eu vou soltar tudo que eu sei. Vamos lá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram. Eu bastante, ok. Gente, eu não sei ainda o que é esse Shoel. É o que mesmo? Eu vou ver na Bíblia aqui, deixa eu ver o que é. O Shell seria o quê? O inferno? Meu Deus, deixa eu ver isso direito, porque senão eu vou me perder aqui. Versículo 30 ou 16, o que ele está nos dizendo? Se você sabe aí, escreve aí. O abismo, o abismo. Parece o Sheol, o que é isso? O abismo, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. O abismo. Vamos ler aqui na Católica, que isso me assustou. O abismo e o ventre estéril e a terra que não se sacia de água e o fogo que nunca diz basta. Então, ele está nos dizendo aqui que o abismo seria isso. Bom, não vamos classificar a mulher que tem problema de saúde, que é estéril e que não pode ter filho. Mas ele está dizendo aqui, entre outras palavras, ele está dizendo que o abismo é aquilo que não se reproduz ou que destrói. Então, ele comparou aqui a mulher estéril e a terra, porque a mulher é parecida com a terra. Se nós plantarmos na terra, nasce. E a mulher, quem é a mulher? A mulher é a mãe das nações. Sem mulheres, não existiriam famílias. Mas e o homem? Precisa do homem? Sim, precisa do homem. Mas quantas famílias você viu por aí que é a mulher que cuida? Às vezes o marido foi para a guerra, morreu. Às vezes o homem vai embora de casa, alguns nem olham mais para trás, não veem os filhos, e a mulher ali, como ela é a terra, ela é a base, ela cria. Então, é um abismo não ter filho. Imagina se todas as mulheres fossem estéreis. Não mais teríamos nações, então seria um abismo. Então, não é uma classificação que uma mulher em especial é estéril e vai ser assim. Não, nós estamos falando aqui, ele está falando do abismo. O abismo é não mais existir, a inexistência humana. Isso é o abismo nesse contexto. E a terra produz. Então, quando a terra não mais. Ele quer dizer o seguinte: quando a terra não mais produzir, as mulheres não mais tiverem filhos, e o fogo tomar conta, isso é o abismo. Né? Será que eu expliquei bem, gente? Comenta aí, que eu acho. Tem umas coisas aqui que eu não sei muito bem. Eu estou colocando com aquilo que eu entendo. E se vocês tiverem algum comentário, por favor. Vamos lá, então. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência à sua própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres.
eu estou começando a entender a Bíblia, gente. Isso está muito bom, está ficando divertido, porque olha só, você lê assim, você então, caramba, mas peraí. Então, aquele que não obedece o pai e a mãe, os corvos vão arrancar os olhos? Mas nem todo lugar tem esses corvos. E vai ser devorado pelos abutres? Como assim? Gente, metáfora. Vamos entender isso aqui? Perceba, se a gente não obedece o pai ou a mãe, que período é esse? Período da adolescência, quando você realmente teve aquelas pessoas que cuidavam de você, e as pessoas que cuidavam de você, seu pai e sua mãe, eles tinham uma missão com você, ensinar você no caminho da vida. E aí você não obedeceu, certo? O que vai acontecer? Você vai para o mundo. O mundo tem as pessoas que se aproveitam umas das outras. Essas são os corvos. E aí os seus olhos serão devorados pelos filhotes, pelos abutres. E o que acontece com isso? Como você não tem, a pessoa não tem esse discernimento, não tem base, não tem princípios, ela não vai ter olhos, ela não vai ter inteligência para enxergar quando as pessoas estão tirando as coisas dela. Não vai ter inteligência para entender quando está sendo abusada, quando está sendo usada. E vai cair no abismo. É disso que estamos falando. Então, são metáforas que nós precisamos entender no nosso dia a dia. Versículo 18. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha e o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com sua mulher amada. Então, aqui, a gente está falando do Agur. Uma coisa muito interessante que o Salomão nos mostra muito, ele traz para a gente observar os animais, observar a natureza e fazer perguntas. Então, quem nos garante que o cara que fez o avião não começou a pensar assim? Que ele não entende que há 4 caminhos misteriosos demais para minha compreensão. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre, o caminho do abutre pelo céu. O céu que ele está falando, esse céu que nós enxergamos. Nós temos hoje o avião. Então, você percebe que são coisas para a gente pensar. Da Bíblia nós tiramos também a criatividade, que nos mostra, de alguma forma, olha, você tem um cérebro, raciocina. O caminho da serpente, o caminho da serpente sobre as rochas, o caminho da serpente sobre as rochas. A serpente, ela não tem pés, né? A gente não vê. Como que ela anda? O que tem? Então, daí nós temos hoje o homem que estuda o quê? A física, as energias que nós não enxergamos, mas que levam a outras coisas. Daí nós podemos então pensar que nós temos hoje os metrôs e os trens que andam com os pezinhos, né, grudadinho nas rochas pelos buracos, igual a serpente. O caminho do navio em alto mar. Daí, hoje nós temos, antes o navio acho que era movido a velas, né, e tinha aí um meio de saber mais ou menos para onde ia, tinha bússola. Então ele estava se perguntando aqui, como que foi? Como que faz isso? Você acha que os navios, eles não foram copiados, desenhados com a criatividade do ser humano, observando os animais como o tubarão e a baleia, os animais que se movimentam de um país para outro em determinadas épocas do ano? Nós temos os navios, os submarinos. São coisas mais assim, no caso dele, ele queria entender como que essas pessoas, essas coisas se locomoviam, ele queria entender isso. E diante dessa não satisfação do homem de querer, de
deixa quieto e se perguntar, foi para isso que Deus nos deu inteligência, porque ele fala assim: eu não posso dar o peixe assado para vocês. Eu dou toda a natureza e do tudo que dela pode ser extraído. Mas vocês humanos precisam entender a natureza e precisam modelar a natureza e criar. Então, isso aqui poderia ser uma aula de criatividade. E o caminho, outra coisa que ele não conseguia entender, e o caminho do homem com sua mulher amada. O que isso nos traz hoje? As pessoas têm grandes problemas de relacionamento. Ele queria entender qual que é o caminho do homem com a sua mulher amada. O que faz o homem, um homem, não são todos, a viver a vida inteira com a sua mulher amada. Então, aqui nós entramos em quê? Relacionamento, controles emocionais e conhecer as próprias emoções para que tenha uma vida, então, de harmonia e de crescimento junto com a mulher amada. Isso que ele, ou com o marido, né? Então, isso que ele nos quis dizer. Nossa, esse versículo 19, versículo é incrível, na verdade, esse provérbio. Eu amei, porque ele nos traz para o agora, ele nos traz para observar as coisas, a natureza e a vida e tudo que nós temos agora. Porque, sim, nós vivemos num mundo de tecnologia, de desenvolvimento, mas se nós formos fazer análise e olharmos, está tudo ligado, os pontos e as coisas com tudo que Deus nos deixou. Então, não existe nada que o homem fez. O homem sempre copiou. Vamos tirar o mérito de nós, da humanidade? De jeito nenhum. Nós estamos usando a inteligência de Deus e aumentando a nossa. Versículo 20. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Então, ele está dizendo aqui da mulher imoral, do adultério. É só a mulher que faz o adultério? Não existe um homem que não... Um homem adúltero sem uma mulher adúltera. Não existiria uma mulher adúltera sem um homem adúltero. Porque, mas o homem é solteiro e a mulher é casada. Ok, ele sabe que ele está mexendo que não em uma família, uma coisa que ele não deveria. Ele deveria, se ele tivesse princípios, ele jamais aceitaria. Assim como fez José do Egito. José do Egito, ele se submeteu à prisão, mas não cedeu a uma mulher adúltera. Isso é princípios, isso é honestidade. A mulher, por sua vez, se ela não respeita o próprio marido, não respeita a sua própria casa, os seus filhos, porque quando se faz isso e tem filhos, é óbvio que você vai destruir sua família. Em algum momento, isso vai ocorrer. Isso é muito ruim. E ainda aquelas que não são vistas, a própria consciência está mostrando para ela o que ela está fazendo. Então, só ela e Deus pode resolver isso. Mas ele está nos falando aqui da mulher imoral. A mulher imoral, eles falam muito, a mulher imoral, né? Eu não sei o cara que traduziu aqui, o que ele entende como mulher imoral, mas ele está falando da mulher, mas ele explicou da mulher adúltera. Em alguns momentos, eu entendo que pode também estar falando, quando fala de tentações, em outros versículos, está falando da prostituição, que também o homem e a mulher são responsáveis por tudo isso que existe, porque não existe um sem o outro. Versículo 21. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4, a terra não pode suportar. Vamos ver aqui, então. 3 eventos abalam a estrutura do mundo. 4, a terra não pode suportar. Opa, o que é isso? Versículo 22. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar da sua senhora.
Gente, eu não consigo entender isso aqui, não. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4, a Terra não pode suportar. Então, ele está nos dizendo que aqui, o escravo que se torna rei. Não sei. O insensato que se satisfaz com sua refeição. Quer dizer, o insensato, o que a Terra não suporta? O insensato, quer dizer, você não veio na Terra só para comer, oi, você tem mais o que fazer. A mulher de mau gênio que consegue se casar, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai destruir a própria família. E a serva que toma o lugar de sua senhora, o que significa? Houve uma traição aqui. Agora, o escravo que se torna rei, eu não consegui ainda entender ainda. Essas outras eu tenho essa compreensão. Como nós não vivemos nessa época de rei, né? Então, talvez isso seja perdoável para mim. Versículo 24. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. Versículo 25. As formigas, criatura de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Então, as formigas, elas trabalham, né? E ele observava, então, as formigas. Lembra que nós devemos observar os animais, a natureza? Que as formigas, elas representam pessoas que trabalham e que conseguem ter seus recursos, a pessoa sensata, para outros tempos. E aquele que é o insensato, que se satisfaz, que nós vimos no versículo 23, se satisfaz com um prato para hoje, ele não trabalha, ele não pensa no amanhã. Ah, mas amanhã eu posso morrer? Sim, mas e a família? Não se preocupe, você vai morrer, mas pessoas, o que você deixa será aproveitado. Então, eu fico pensando, às vezes, quando eu olho prédios enormes aqui em São Paulo, tem os prédios, tem as construções. Você já pensou? A maioria de nós somos egoístas. Vamos ser sinceros conosco. Eu trabalhei muitos anos com seguros, né? São poucas, o número mínimo de pessoas fazem seguro para deixar para os seus filhos. Muitas vezes com a preocupação, se eu morrer, eu vou deixar para outro homem, né? Muitas pessoas não ficam ricas, não prosperam, com medo, eu vou morrer mesmo, vou deixar para quem? Agora, gente, vocês imaginam tudo que nós temos hoje, se as pessoas fossem tão egoístas, se não existissem essas pessoas que se doam, que criam coisas, que colaboram, como seria o nosso mundo? Nós vivíamos ainda como o homem da pedra, não havia evolução, porque as pessoas, tudo que nós temos é graças às pessoas que não pensam que vai morrer amanhã, são pessoas que pensam como a formiga, continua trabalhando e aumentando os seus recursos. Sim, ela vai deixar o mundo, mas ela vai deixar o mundo melhor do que quando ela entrou. Esse deveria ser o pensamento, os nossos pensamentos, porque a maioria de nós somos egoístas. A maioria de nós, além de ser egoísta, nós também, às vezes, damos conselhos egoístas e achando, entendendo que nós estamos sendo amigos daquela pessoa, e na verdade não. Quantos de nós já tiveram pessoas que dão conselho, cuida da tua vida, cuida do teu filho, cuida de você, você tem isso, tem aquilo, tua vida tá boa, não se mete nisso, não. Às vezes, projetos que você vai ajudar milhões de pessoas, como é esse meu projeto. Sim, eu estou falando de mim, eu já tive vários conselhos de pessoas assim, olha, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você tem uma vida boa, você tem isso, tem aquilo, você tem empresa, cuida disso aí e não faz, deixa isso para lá. Eu olho e gosto de olhar, claro que às vezes a gente dá umas escorregadas, né? Às vezes a gente é egoísta mesmo, fica assim pensando só na gente, pensando
na continha que tem que pagar, então deixa eu fazer isso, e largando aquilo que a gente veio fazer. E aí essas pessoas criam grandes empresas, criam as estradas, sei lá. Tudo que nós temos foram pessoas que criaram. E devemos agradecer, sermos gratos por tudo que nós temos, que são coisas que elas vão se renovando, mas muitas vezes iniciou-se ali com uma cabeça. A maioria das empresas bilionárias começaram com uma cabeça, pensando em um projeto, e que doaram suas vidas, muitas vezes até passaram necessidades, doaram suas vidas e fizeram aquilo acontecer. E hoje, essas pessoas, muitas delas já não estão mais conosco, mas as empresas continuam. E ainda que elas deixam de existir, elas deixaram uma marca no mundo. Não é por orgulho, é pelo que nós viemos fazer. A gente veio para amarmos uns aos outros. E o nosso jeito de mostrar isso é com crescimento. Porque se nós só abraçarmos as pessoas e disser que amamos e não ajudarmos elas a crescer, as pessoas precisam de alimento, de água, de moradia, de estabilidade financeira, precisam de uma palavra, precisa de vida. Então, aqui, versículo 26. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Eu ainda não observei o coelho, mas vou começar a pensar sobre o coelho. O que ele está fazendo no penhasco? Bom, a gente vai sair os prédios? Uhum. O que nós podemos aprender com os coelhos? Versículo 27. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Nossa, essa metáfora dos gafanhotos é incrível. O que são os gafanhotos? Olha só, eles não têm rei, eles não têm prefeito, eles não têm... como chama? Governadores, não têm presidente, eles não têm patrões, mas eles se organizam entre eles e alcançam os objetivos. Qual a lição que nós temos aqui? Pessoas, cérebros juntos, criam coisas. Eu tenho a minha mente, você tem a sua mente. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Mas quando nós pensamos juntos, inclusive tem um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, nos ensina sobre isso. Ele dá o nome de Mastermind. Hoje no Brasil nós temos muitos. Na época ali eram gratuitos, hoje são pagos, mas você pode fazer gratuito, você pode fazer pago, depende do que é aquele mastermind. Então, você ter uma família, ela pode ter um mastermind. Na real, as famílias têm. Então, quando você junta aquelas pessoas para um objetivo, vocês alcançam. Mas você fala assim, mas as famílias, a maioria são fracassadas, porque é uma autodestruição, porque ali fica, cada um pensa uma coisa. Então, eles têm um objetivo, destruir a família, eles conseguem. Por quê? Um tem um dinheiro, um faz uma coisa, outro faz outra, e não tem união, não tem objetivo em comum. Quando não há objetivo em comum, por exemplo, mulher e marido, eu tenho meu dinheiro, eu vou no shopping, eu faço não sei o quê, não sei o quê. O marido fala, eu posso fazer não sei o quê, a mulher não... Gente, como é que vocês vão crescer assim? Sem um objetivo, sem juntar forças. Então, o gafanhoto nos traz grandes lições. E aí, olhando, tudo bem, falamos de família, mas temos as empresas, um grupo de pessoas juntas para uma determinada empresa, ou para um determinado objetivo, para uma igreja, por exemplo, tem um objetivo, e aquelas pessoas
se o pastor ou o padre conseguir envolver essas pessoas para um objetivo, esse objetivo será alcançado. Sem rei, sem rainha, sem nada. Porque se nós nos organizarmos e colaborarmos uns com os outros, as coisas crescem. E se nós não nos organizarmos e trabalhar cada um do seu lado, cada um guardando o seu, nós seremos cada vez mais fracos. E o objetivo também é alcançado, o objetivo do fracasso. Uma lição incrível aqui do gafanhoto. Versículo 28. As lagartixas, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. O que nós podemos, então, qual que é a metáfora da lagartixa? Ela pode ser usada em várias situações. Mas sabe uma coisa que eu percebo assim do humano, por exemplo? Nós temos aqueles empresários, mega empresários, que têm casa em Angra, casa em Ilhabela, casa nos Estados Unidos, fora do país, tem casas em outros estados, e esses caras trabalham pra caramba. Normalmente eles estão trabalhando. E aí, quem que cuida daquelas casas? São os funcionários. Que alguns, eu já vi alguns, que ele tem uma casinha no morro da favela, porque ele diz é dele. E ele se sente bem porque tem aquela casinha. E o cara que está trabalhando, que tem várias casas, normalmente ele está no avião, ele está fazendo reuniões, ele está em cliente, ele tem a casa dele, alguns vivem mais em hotel do que na própria casa, mas ele tem essas casas. E aquele cara lá que é caseiro, ele não aproveita, ele não se sente bem porque, assim, porque não é dono, não tem escritura, mas você concorda que ele usa mais do que o cara que está trabalhando, mas algo de errado com isso? Não. Só o significado, o sentimento, porque nós somos puro sentimento, mas nós mandamos os sentimentos. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos viver, e às vezes você está vivendo e não percebe, porque é o sentimento. Então, a lagartixa, ela habita em palácios. Os caseiros e pessoas que cuidam dessas moções, eles vivem ali, normalmente, mais tempo do que o próprio dono. Muito mais, né? E às vezes o cara tem vários, e está viajando, e está no trabalho, e o cara está ali cuidando, mas ele não se sente. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Tudo para nós é significado. Se você entende, você dá um significado a uma coisa e se sente bem, eu falei do caseiro, por exemplo, mas provavelmente nós temos caseiros, deve existir caseiros que têm um significado, se sente bem por estar cuidando daquelas coisas bonitas, daqueles jardins, porque ali ele vive mais. É isso que nós devemos escolher significados para nossas vidas. Escolher os significados que nos fortalecem. Porque se você viver numa mansão reclamando, e você não só... Porque o reclamar vem do sentimento. Então, se você não dá um significado para aquilo, aquilo é um tormento na tua vida. Então, é escolher significado. Ah, mas eu estou numa casinha aqui que não era o que eu gostaria. Dá um significado aí. Faz um projeto para o futuro, mas aproveita teu dia hoje. Porque o hoje é hoje. Hoje é o único dia que você tem, ou o único momento. Você pode viver 120 anos. Você pode viver mais um dia. Mas o sentimento é hoje. E esse sentimento de hoje é que pode te levar para onde você quer ou te pode parar no tempo. Versículo 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. Quem são eles? O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército.
Eu acho que eu li. Tá. O que estamos dizendo aqui? Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomove majestosamente. Tá, e daí? O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, tá? E nada o intimida. O galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. O que vocês aprenderam com isso? Vamos ler um pouco mais para ver se nos diz alguma coisa. Porque assim, se eu fosse fazer uma interpretação aqui, eu diria então que o leão é o mais poderoso de todos os animais e nada pode intimidar. Quer dizer, é o destemido. O galo de andar altivo, tá bom. O galo manda no. Ah, o galo tem aquele negócio de mandar no terreiro dele, né? Pode ser. O bode, ele manda o quê? No chiqueiro? Eu nunca vi nada sobre o bode. E o rei à frente do seu exército, porque isso era antigamente, né? Que o rei ia na frente lá do exército dele, mas hoje o cara fica lá por último, escondido, porque senão os caras matam ele primeiro. Versículo 32. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Se procedeste como um tolo, ou seja, se a gente pensar e agir como um tolo, em te exaltares, ou seja, ficarmos bravos do nada, ou se tramaste o mal, ou seja, se a gente tramar o mal contra os outros, então devemos de quê? Tampar a boca com a mão, porque isso vai nos prejudicar. Precisamos parar, analisar e buscar os princípios. Versículo 33. Pois assim como bateu leite, produz manteiga, da mesma forma, uma pancada do nariz vai jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Então, ele está nos dizendo aqui, que assim, lembra das metáforas? Sempre metáforas, né? Assim como se você bater o leite, você vai tirar uma manteiga do leite. Se damos um soco no nariz, vai sair sangue. E se a gente provocar a raiva de alguém, nós vamos arrumar uma briga. Então, está nos dizendo que para sermos prudentes, analisar, porque nada se ganha quando nós irritamos alguém, provocamos a ira de outra pessoa. Da ira, nada pode ser extraído, nada, só desgraça. Então, por que então provocamos as pessoas? Seria uma coisa irracional. Talvez uma satisfação momentânea de ver aquela pessoa brava, ou ver até onde ela pode ir. Tudo que você pode conseguir é um inimigo. Se é na tua casa, pior ainda. Então, precisamos ter cuidado, entender as nossas intenções, porque às vezes nós sim estamos sujeitos a pensamentos, situações que nós somos impelidos a fazer coisas que não vai nos ajudar. Entender nossas fraquezas é muito importante. E mais ainda, saber dominá-las, que são as nossas emoções. Quando sentir esse tipo de coisa, antes de fazer, por que eu quero fazer isso? O que eu ganho com isso? O que a pessoa vai ganhar com isso? Se ninguém ganha nada, descarta isso da tua vida, que só vai te trazer prejuízo. E não é isso que você quer. Você estando aqui, é certo que você quer sabedoria e riqueza, é certo que você quer
sua dose de sabedoria diária. Você quer viver melhor, você quer ser feliz, você quer ser próspero. Então, não vai ser agindo assim que você vai ter algum resultado do jeito que você gostaria. Então, agora a gente vai agradecer a Deus por mais o nosso dia e amanhã nós teremos nosso último Provérbios. E depois a gente vê, então, se nós vamos continuar. Não, eu falei que vou trazer as chaves, né? É que as chaves eu tenho que rever umas aulas. Eu vou fazer 2 vezes, porque assim, eu já fiz todo o curso. Eu aprendi algumas coisas, mas a gente tem um problema sério humano, sabe, gente? Por que a gente lê Provérbios várias vezes? Porque a gente tem um escape. Às vezes você está lendo uma coisa, você não está entendendo, porque a sua cabeça, sua mente foi lá para o outro lado, viajou. Normalmente vai no passado buscar problema, ou está viajando no futuro. Então, a gente precisa rever algumas coisas. E essas aulas, as aulas do Pablo, do SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, eu aprendi muitas coisas, mas eu preciso rever para trazer para vocês, então, de uma maneira mais compreensível. Então, do meu jeito, com o que eu entendi, com o que eu aprendi, e trazer aquilo para vocês. Então, eu vou fazer acho que mais ou menos umas 40 chaves, que eu já era para ter feito antes de Provérbios, mas eu não fiz, porque a Bíblia, eu preciso ainda estudar muitas coisas, tem muita coisa aqui que eu preciso entender. Silene, por que você precisa? Não sei, porque eu sinto necessidade, deve ser algo de alma. Vamos agradecer nosso dia hoje? De novo, você precisa fechar os olhos e puxar 3 respirações pelo umbigo. Imagina que tá lá no teu umbigo, você tá trazendo. É rapidinho, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Pai, a ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, meu Pai amado, Deus amado, Senhor dos céus e da terra, Senhor que nos criou e criou todas as terras, todos os céus e tudo que existe. Obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendendo com meus amigos. Obrigada por mais esse dia, por mais o sol, as chuvas, a água. Obrigada por nossos alimentos. Obrigada por nossas casas. Obrigada pelo teto. Obrigada pelo chão. Obrigada pelos produtores de alimento que nos faz chegar comida em nossas mesas. Nós nem conhecemos, não sabemos quem são, mas sabemos que tudo que nós usamos, seja nossos alimentos, nossos móveis, nossos eletrodomésticos, tudo que nós usamos, existe um número grande de pessoas que trabalharam para que isso chegasse até nós. Então, Senhor, abrace e agradeça a cada um deles. Eu agradeço em nome de Jesus. E peço, Senhor, que as pessoas que estão vendo essa live, essa aula, que consigam entender o seu verdadeiro objetivo da vida, o seu verdadeiro objetivo. Que na minha humilde compreensão, o Senhor é amor, o Senhor é luz, o Senhor é alegria. Toda e prosperidade e riqueza, porque o Senhor ama a riqueza, o Senhor ama sabedoria. Porque se tudo que existe foi criado pelo Senhor, o Senhor criou sim a sabedoria, as riquezas, os diamantes, os ouro, a água, tudo que existe de bom foi criado por Deus. Então, que assim nós possamos olhar e entender que tudo isso faz parte de nossa vida e que nós podemos ter e ser tudo e que nós nascemos para ser e que a nossa consciência nos mostrar. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Amém? Gente, um beijo. Até amanhã. Então, amanhã nós temos a 31. Um beijo. Tchau, tchau.